Olá pessoal, meu nome é Wellington Oliveira do canal O Portal Financeiro e hoje eu vou te apresentar 6 dicas indispensáveis para você que vai comprar ou trocar de carro. Mas antes eu quero agradecer a todos que comentaram, curtiram um post que eu coloquei no meu canal questionando se vocês realmente gostariam que eu gravasse esse vídeo. Então assim, agradeço de coração e fica até o final desse vídeo que eu vou te apresentar no final uma sacada matadora para você aumentar ainda mais seu conhecimento e adquirir o seu veículo. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que saber é perguntar para você mesmo se você realmente precisa adquirir um veículo. Onde você vai, normalmente, se você estuda, se você trabalha, se você passeia, não é possível você ir através de um transporte coletivo? Ou se realmente é mais vantajoso para você adquirir um carro? Os lugares onde você vai, que tipos de rua você irá trafegar? Você vai dirigir o carro sozinho ou acompanhado? É só você que irá dirigir? Tudo isso é realmente muito importante na hora da decisão de compra de um veículo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link com o mapa deste vídeo que você irá acessar e irá facilitar bastante a responder essas questões. Então, primeira coisa, decidir, identificar se realmente você precisa adquirir um veículo. Vamos para a segunda dica? Agora nós vamos para a dica número 2 e muita gente esquece de fazer isso que eu vou te passar agora. Você tem que, no mínimo, simular os gastos que você terá com o veículo. Então você irá simular por pelo menos 6 meses quanto aquele veículo te trará de custo para você verificar se realmente você consegue arcar e consegue manter aquele veículo. Uma pergunta simples para você saber se você está no caminho certo é perguntar se você consegue fazer as mesmas coisas que você faz atualmente, só que com os gastos do veículo. Então, por exemplo, em um carro que você paga 700 de mensalidade, muitas pessoas esquecem que tem o combustível, que você irá gastar aí pelo menos uns R$ 150 por mês. Se você dividir o IPVA de um carro que custa mais ou menos de 20 a 22 mil, dá uns R$ 85 por mês. Tem o seguro obrigatório, tem o licenciamento do veículo, tem o próprio seguro particular. Tudo isso você tem que levar em consideração. Nesse cálculo simples que a gente fez, e a gente não considerou imprevistos como manutenção, que tem que acontecer, vai acontecer, não tem como você se livrar disso, você irá verificar que se você colocar tudo isso na ponta do lápis, dá R$ 1.092 por mês. Então, em um carro que você paga 700 de mensalidade, no final do ano dá aproximadamente R$ 12 mil. E eu não estou te dizendo isso para te assustar, eu estou apenas te informando que muitas pessoas esquecem de fazer isso e depois de 4, 5 meses se dão conta, a ficha cai, às vezes compram o carro depois do meio do ano e aí já não pagou o IPVA e aí no ano que vem chega o IPVA e aí é aquela surpresa. Então, ou você guarda literalmente esse valor ou faça uma simulação real dos gastos que você terá com o veículo. Isso é muito importante você saber. Essa é a nossa dica número 2. Simule todos os gastos, os principais. Além da mensalidade, tem o combustível, tem o IPVA, tem o seguro do carro, tem a manutenção, que você gasta em média uns 10% do valor do carro ao ano, fora que pode acontecer algum imprevisto, e também o seguro do carro. Então vamos para a terceira dica. Agora que você já está, digamos, anestesiado, nós vamos para a dica número 3. Essa dica ela é muito importante e ela é dividida em duas partes. Ela acontece dentro e fora da loja. Dentro da loja acontece o seguinte, tem algumas coisas que você não deve falar de forma alguma para o vendedor porque ele irá utilizar isso, essa sua falta de informação, para benefício dele e seu malefício. Por exemplo, uma das frases que você nunca pode falar para o vendedor é a famosa frase, só tenho X para pagar por mês. Tem algum carro que se encaixe no meu orçamento? Ou então, só tenho tanto para pagar. Que carro você tem aí? Esse tipo de frase, ela é muito perigosa. Porque o que o vendedor vai fazer? Ele irá pegar o pior carro, presta atenção no que eu estou te falando. Ele irá pegar o pior carro, irá te dar na sua mão e fazer com que você pense que aquele é o melhor carro da loja. E como você não tem informação, você não irá saber diferenciar se aquele realmente é um bom negócio ou um mau negócio. Essa é a primeira parte.
A segunda parte é que antes de você chegar na loja, você tem que saber exatamente qual carro você quer. Então, por exemplo, você tem que saber o nome do carro. Lógico, você não pode chegar na loja e escolher na loja o carro que você irá comprar. Você tem que fazer isso antes de você pisar na loja. Então você vai comprar o carro tal, do modelo tal. Se você até escolher a cor, você faça isso. Tudo isso você tem que saber, direção hidráulica, ar-condicionado, tudo antes de chegar na loja. Eu vou colocar para você o passo a passo de como você chegar na tabela FIPE, que é a tabela que mostra o valor real do carro, e isso é atualizado mensalmente, para que você possa imprimir essa tabela e levar na loja, porque assim você não estará comprando um carro com um valor superior àquilo que o mercado está pagando. É muito natural as lojas colocarem um valor superior ao da tabela FIPE. E isso é um sinal, se você já comprou um carro e não fez isso, pode ser que você já caiu nessa pegadinha. Então, relembrando, primeira coisa, não falar quanto que você tem para pagar por mês, nunca fale isso. Se o vendedor te perguntar, você irá falar que está analisando, você irá falar que quer pagar o preço justo daquele veículo, mas você não vai dizer para ele o valor. E a segunda parte, entrar na loja sabendo exatamente qual carro você quer. Ok? Então vamos para a próxima dica. Certo, pessoal, agora nós vamos para a dica número 4, taxas de juros por instituição financeira. Essa dica eu consegui com um economista, como eu falei lá no meu post do Facebook, que eu ia trazer uma para você. E essa dica ela é muito importante. Eu descobri ela no dia que eu fui comprar meu carro, para você ter uma ideia. Eu descobri ela à tarde e voltei e consegui negociar. Você irá acessar o site www.bcb, Banco Central do Brasil.gov.br, e lá você irá encontrar uma tabela com o nome de cada instituição e o percentual que ela cobra de juros. Com a posse dessa informação, você consegue imprimir e na hora de você comprar o seu veículo, você consegue verificar se aquela instituição que a loja está te oferecendo está realmente de acordo com aquilo que está no Banco do Brasil. Essa taxa ela é atualizada mensalmente, então não tem problema. Você olha agora nesse mês, olha no outro mês e ele tem que seguir aquilo que está determinado pelo Banco do Brasil, certo? Faça isso, você vai conseguir um grande desconto. Eu mesmo consegui mais de 5% de desconto em cada parcela. Se você pegar a sua parcela hoje, tira 5% e multiplica pelo total de restante que você tem para pagar, você vai ficar que tem muita diferença. O valor realmente ele é vantajoso. Então tá aí essa dica, muita gente não sabe. O vendedor da loja não sabia disso quando eu apresentei para ele, tá? Então segue essa dica aí, vamos para a próxima. Agora nós vamos para a dica número 5. Na dica número 5 nós vamos falar sobre custo de oportunidade. O custo de oportunidade em economia nada mais é do que a possibilidade de ganho ou perda onde exista mais de uma opção. No nosso caso, essa mais de uma opção é um carro. Então agora que você já decidiu lá atrás o modelo que você quer, então por exemplo, você decidiu o modelo A, ano 2009, com direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, teto solar, você decidiu por inteiro o seu carro. Agora o que você vai fazer? Você vai dirigir vários carros daquele mesmo modelo, né? Ou pelo menos o mais semelhante possível, para você identificar as questões de conforto, amortecedor, suspensão. Isso não tem como. A direção do volante, se a direção está dura ou não, isso é só realmente através de teste. Mas como você vai fazer isso? Você pode pedir um carro emprestado de um amigo seu, você pode alugar o carro, ou você pode na própria concessionária mesmo pedir para fazer um test drive. Isso é muito importante, porque vamos supor que você decidiu entre 4 carros. Existem 4 carros, você gostou dos 4, mas você não sabe qual escolher entre eles. Somente na prática que você irá decidir realmente qual é o melhor carro. Às vezes compensa você pagar um pouquinho mais em um outro carro, mas você tem a segurança, você tem o conforto, você compra o carro de acordo com aqueles critérios que você escolheu. Então não deixe de fazer isso, pelo menos uns 3, 4 testes, ele realmente é muito importante, ele te dá uma grande base para você conseguir fazer a decisão entre o seu carro. Tá? Não deixe de fazer essa pesquisa, muita gente não faz, muita gente fica com preguiça de fazer isso, mas isso ajuda bastante na decisão do seu carro e evita daqui a 3, 4 meses você se arrepender daquele determinado veículo, certo?
Então vamos então para a dica número 6. Enfim, chegamos à nossa dica número 6 e ela também é dividida em duas partes. A primeira delas é já na hora, ali, quase na hora de fechar a compra, ou então no momento da pesquisa. Muitas pessoas ficam com vergonha de perguntar só porque está comprando um carro usado, porque está comprando um carro seminovo, e aí não fazem questionamentos com o vendedor. Então essa dica aqui é bem simples, mas ela vai te auxiliar bastante. A dica é simples, pergunte tudo o que você quer saber sobre o carro. Na hora que o cara tá fazendo o orçamento, questiona com o vendedor as taxas que ele está cobrando, questionam com ele a questão de garantia, questionam com ele o orçamento, pede para ele escrever o orçamento, leve esse orçamento para casa, leve esse orçamento para as outras lojas, mas você não precisa mostrar, você só precisa falar, olha, eu tenho um papel aqui, estou pesquisando em outras lojas. Quando você faz isso, o que significa? Que você está interessado em adquirir um veículo e agora você está decidindo entre qual veículo. Então o vendedor ele vai ficar muito interessado em você, ele vai te dar mais atenção, por quê? Ele vai entender, nossa, o cara já foi em 4, 5 lojas, então ele realmente quer comprar. Então eu vou fazer o possível para poder segurar esse cliente aqui. Então por isso que você tem que questionar com ele tudo. A segunda parte dessa dica, e essa dica assim, é realmente muito grande, por mais talvez até banal que seja. A dica é simples. Se você for comprar um carro com um amigo, com a sua namorada, com a sua esposa, seu namorado, você irá verificar na loja, terá vários veículos bonitos e dentre aqueles que você irá escolher, normalmente as lojas elas maqueiam o veículo, ou seja, vão deixar o carro o mais limpo possível, vão deixar o carro o mais mascarado possível para você não identificar nenhuma falha. Infelizmente isso é normal. E é comum as pessoas comprarem o carro com emoção. Então a dica é não demonstre sua emoção na hora de comprar o carro. Tem muita gente que fica ansiosa, é lógico que está ansioso, principalmente se for o primeiro carro. Você vai entrar na loja, você não sabe o que fazer, você vai comprar o carro e você não vê a hora de sair ali dirigindo com o carro, de viajando, de fazendo suas coisas. Mas na hora da compra não demonstra essa sua emoção, essa sua falta de paciência, digamos assim, essa antecipação do futuro para o vendedor, por isso isso não é bom para você, porque isso vai embaçar a sua visão a respeito do veículo. Você vai ficar pensando em comprar o carro, comprar o carro, comprar o carro e vai esquecer de analisar todos esses passos que eu passei para você. Então, a compra de um carro, ela se baseia em algo lógico. Você vai definir o veículo, você vai fazer as pesquisas, você vai questionar com os vendedores, você vai dirigir os veículos, você vai seguir todos esses passos que eu passei anteriormente. Mas lembre-se, a compra de um carro é algo lógico, você não deve colocar emoção na hora de comprar um carro. E você deve estar pensando, nossa, isso nem é uma dica, digamos. Sim, é uma grande dica. Por quê? Por mais que você faça as coisas de maneira lógica, por mais que você siga esses passos, grande parte das nossas decisões são levadas em consideração o nosso sentimento, a nossa emoção. Então fica muito difícil separar. Então eu passei para você aqui vários passos, mas às vezes chega na hora ali, você está ansioso, fica com medo, nossa, será que se eu não comprar agora, na hora que eu for embora, voltar, o carro não vai estar mais aqui? Pode acontecer, mas são poucas as vezes que isso acontece. Mas isso é importante porque você não vai ficar desesperado e demonstrando, e pior ainda, demonstrando esse seu desespero em sair logo da loja com o veículo, porque você fazendo isso, o vendedor ele vai querer despachar você logo, ele vai querer, não, já que ele está querendo então comprar, então beleza, assina aqui e acabou. Não, faça a compra de forma lógica, utilize isso que eu te passei e chega. Você vai verificar que o carro é bonito, sim, o carro está cheiroso, o carro está limpo, está tudo perfeito. Mas você não deve falar isso, não fale isso, porque quanto mais você demonstrar a sua emoção, mais próximo para o vendedor você está de fechar a compra e aí mais ele vai querer acelerar o processo. E acelerar o processo aqui significa você pular a parte de negociação, pular a parte de teste, pular a parte de perguntas, pular a parte de desconto, aí você vai direto para o fechamento da compra, certo? Então é isso, pessoal. Lembra que no início do vídeo eu falei para vocês que eu tinha uma super dica para poder passar para vocês a respeito de carros, né, que poderia turbinar ainda mais o conhecimento? Vou passar para vocês agora. É o seguinte,
Infelizmente eu só descobri isso depois que eu comprei o carro, né? 5 meses depois. Tem um livro, eu adoro indicar livros para vocês. Tem um livro chamado Os Segredos dos Carros. Ele é um livro escrito por Michael Oliveira, talvez você conheça. O que aconteceu? Em uma transação de carro, ele teve um prejuízo de 10 mil reais. Ele ficou indignado, né? Lógico, ficou indignado, frustrado. E aí, o que ele decidiu? Ele passou quase um ano indo de loja em loja, em várias lojas, questionando com os vendedores qual era o melhor veículo. Ele não se passava por um comprador. Ele fazia uma pergunta normal, como se fosse um jornalista, perguntando qual que era o melhor veículo, qual veículo a loja não pegava, qual veículo tinha mais gastos com manutenção, e isso também nas lojas, nas seguradoras de veículo. Então, ou seja, ele compilou todos aqueles quase um ano de conhecimento em um livro. Então, nesse livro tem dica de como você vender o seu carro, tem dica de os 10 carros, esse aí é incrível. Existe um top 10, os top 10 carros que você não pode comprar nunca. Porque são carros difíceis de você negociar, carros difíceis de você trocar na loja. Tem essa lista, tem forma de como você negociar na hora de comprar o seu seguro com o veículo. Realmente é um livro incrível. São, se não me engano, 187 páginas que ele compilou nisso. E eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês poderem visitar. E pelo menos no momento dessa gravação, né, antes ele era R$197, se não me engano, R$197 o livro, que realmente já é uma pichincha se você for pensar no conhecimento que tem naquele livro e na aplicação daquele conhecimento, quanto que você vai conseguir de desconto. E acabou, né, os livros, né, foram mais de 3 mil exemplares vendidos, e agora ele disponibilizou na versão digital. Então ela é um arquivo, né, em PDF, e ao invés de 197 está R$97. Então, né, igual ano passado as pessoas me perguntavam alguma questão sobre carro, alguma dica, tudo. Eu sempre falava, a dica é comprar o livro, eu só dizia isso. Principalmente para quem está querendo comprar o carro, a primeira vez, eu recomendo. É um livro que hoje está R$97, você parcela em 10 vezes, né? R$10 por mês, creio que não pesa no bolso de ninguém. E tem muita informação valiosa que vai te ajudar realmente bastante. Então eu vou deixar aqui embaixo o link, você vai entrar lá, ela vai ter as opções, vai ter um depoimento do pessoal que já adquiriu esse livro, tem a história inteira dele, de como que ele conseguiu, e realmente vale a pena. Se você vai mesmo comprar um veículo, eu sugiro que você não compre antes de comprar esse livro. Essas dicas que eu passei realmente são dicas matadoras mesmo, é indispensável você for para uma loja e não ter essas dicas, mas esse livro realmente vai te dar uma noção grande. Ele ensina até como você olhar ali na parte do motor, não ver se um veículo ele foi batido, se foi trocada alguma peça. Eu mesmo descobri que meu veículo ele teve uma avaria depois que eu li esse livro, né? Eu comecei a seguir ali, eu falei, putz, olha, aqui tem um amassadinho aqui que foi por causa disso. E 3, 4, 5 meses depois, aquele problema que eu aprendi através do livro tive que ter custo de manutenção, né? Então realmente funcionou mesmo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo seu comentário, gostei, não gostei. Inscreva-se aqui no nosso canal e te vejo então no próximo vídeo e até mais.